O Céu e o Inferno, capítulo 5, segunda parte, mais um relato da condição do suicida no plano espiritual. Luís e a pespontadeira de botinas. Havia 7 para 8 meses que Luís G., oficial sapateiro, namorava uma jovem, Victorine R., com a qual em breve deveria casar-se, já tendo mesmo corrido as proclamas do casamento. Oficial sapateiro quer dizer é uma pessoa importante que fabricava sapato naquela região. Não tinha os grandes fabricantes de sapato conforme tem hoje. E ele, então, está de casamento marcado, tem toda uma preparação para estar naquela conjugação cerimonial. Neste pé das coisas, consideravam-se quase definitivamente ligados e, como medida econômica, diariamente vinha o sapateiro almoçar e jantar em casa da noiva. Outro detalhe é que não desfrutava de grandes haveres econômicos, então ele ia almoçar ou jantar na casa da noiva para economizar dinheiro, aquelas coisas que as famílias já começam a ajudar para comprar um apartamento, alguma coisa parecida, certo? Mais ou menos assim que a gente está entendendo. Um dia, no jantar, sobreveio uma controvérsia a propósito de qualquer futilidade e, obstinando-se os dois nas opiniões, foram as coisas ao ponto de Luís abandonar a mesa, protestando não mais voltar. Essas controvérsias sempre existem nos relacionamentos e as pessoas têm que começar a procurar entender, procurar raciocinar sobre aquela situação. E com tudo na nossa vida, nós temos que dar um pouco mais de nós mesmos, fazer o possível para que a gente cresça, que a gente se estabeleça dentro daquilo que a gente precisa de fazer, que a gente precisa estabelecer. E é importante que a gente saiba construir um amanhã melhor para todos nós. E aqui dentro dos relacionamentos conjugais, dentro dos relacionamentos familiares, tem que ter esse entendimento. Opiniões diferentes vai existir. Mas se chegar aos pontos de ficarem brigando por causa de uma opinião diferente e tomando atitudes extremamente esquisitas, aí as coisas se complicam. Apesar disso, no dia seguinte, veio pedir perdão. A noite é boa conselheira, como você sabe, mas a moça, prejulgando talvez pela cena da véspera o que poderia acontecer quando não mais há tempo de remediar o mal, recusou-se à reconciliação. Nem protestos, nem lágrimas, nem desesperos puderam removê-la. Muitos dias ainda se passaram, esperando Luís que a sua amada fosse mais razoável. E aí, a mulher não gosta de ser contrariada, não gosta de que se pense de alguma forma contrária ao que ela pensa, abandona. Toma uma atitude de abandonar, toma uma atitude de se afastar e... Vamos ver. Até que resolveu fazer a última tentativa. Chegando à casa da moça, bateu de modo a ser reconhecido, mas a porta permaneceu fechada, recusaram a abri-la. Novas súplicas do repelido, novos protestos não ecoaram no coração de sua pretendida. Adeus, pois, cruel, exclamou o pobre moço. Adeus para sempre. Trata-se de procurar um marido que te estime tanto como eu. E essas frases são muito pesadas. A gente tem que aprender a conviver. Temos que saber conquistar, temos que saber perder. E a luta nossa, no nosso dia a dia, nas nossas atividades normais, dentro de um casamento, dentro de uma vida social, no emprego, no trabalho, na escola, dentro da família, ou nessas tentativas de entrelace matrimonial, temos que ter muito cuidado com certas frases que falamos, porque elas podem soar como uma maldição, e maldição não seremos responsabilizados por ela. Então, nosso amigo Luís, ele diz aqui, adeus para sempre. Já é uma frase muito forte. Trate de procurar um marido que te estime tanto como eu. Isso pesa muito no inconsciente de quem ouve, com consequências bem desagradáveis. A gente já colecionou vários dados que a gente faz uma pesquisa pessoal desses relacionamentos que se rompem e logo em seguida um deles casam. Aí logo mais à frente o outro casa também.
E a gente vai vendo que aquilo que parece ser não é aquilo que é. E a maioria das consequências desses casamentos não são boas. Ao mesmo tempo, a moça ouvia um gemido abafado e logo após, o baque como que de um corpo escorregando pela porta. Pelo silêncio que se seguiu, a moça julgou que Luiz se assentara na soleira da porta e protestou a si mesma não sair enquanto ele ali se conservasse. Escuta um suspiro, há pessoas com corpos correndo pela porta e o silêncio. Decorrido um quarto de hora, é que um locatário, passando pela calçada, elevando luz, soltou um grito de espanto e pediu socorro. Então a pessoa, 15 minutos depois, passa alguém, já era noite, naquele tempo não tinha iluminação pública como tem agora, tropeça em alguma coisa e ilumina o local. Depressa corre a vizinhança e Victorine, abrindo então a porta, deu um grito de horror, reconhecendo estendido sobre o lajeado, pálido, inanimado, o seu noivo. Cada qual se apressou a socorrê-lo, mas para logo se percebeu que tudo seria inútil, visto que, como ele deixara de existir, o desgraçado moço enterrara uma faca na região do coração e o ferro ficara ali cravado na ferida. Em cada época da humanidade tem um surto de suicídio por algum motivo. Então, às vezes tem o cara briga com a mulher, separam, ele tenta recuperar, aí João mata Maria, ou Maria mata João. Aí começa aquele surto de assassinatos, depois suicida, assassino, depois suicida. Então, em cada época tem uma coisa estranha com relação ao suicídio. Vem aquele bloco de pessoas acontecendo. E teve uma época que a gente verificou muitos casos de ou suicídio ou assassinato seguido de suicídio por causa desses relacionamentos mal construídos. E até hoje, a gente não vê um movimento que procure educar os jovens para esses relacionamentos. Para eles entenderem que A é A, B é B e tem que aprender a conviver. Eu costumo dizer que homem e mulher são dois bichinhos muito semelhantes, muito diferentes. Eles só são semelhantes porque andam em pé e às vezes têm cabelo na cabeça. O mais, eles são totalmente diferentes um do outro. E equacionar uma forma de viver bem um com o outro requer sabedoria, requer maturidade, requer entendimento superior. Então nós precisamos de começar a colocar em prática determinados valores íntimos para nós, educar nossos jovens para que eles saibam viver e conviver dentro da sociedade. Ao Espírito São Luís, a moça causadora involuntária do suicídio tem responsabilidade? Sim, porque o não amava. Ela namorava ele simplesmente porque estava namorando, não tinha um compromisso de sentimento. Já que não tem outra, eu fico com esse mesmo. Ou o contrário, já que não tem outra, eu fico com essa mesma. Então essa é uma situação delicada que as pessoas têm, porque se a gente não colocar evangelho nas nossas ações, evangelho nos nossos sentimentos, complicações advêm, complicações surgem, e nós vamos passando por situações delicadas até que a gente aprenda a amar, aprenda a se corrigir. Mas o grande perigo é que a Terra está entrando no processo de regeneração e muitas das vezes não vai ter mais espaço para nós arriscarmos uma encarnação improdutiva simplesmente para ajustar com alguém. Coisa que em planetas em regeneração ou já mais avançado, as pessoas já sabem que eles têm que estar numa relação para construírem juntos o destino de uma família. Porque eles vão ter filhos, esses filhos vão estar dentro da sociedade e precisam ser bem educados. Em casa que marido e mulher não se entendem, filhos não são bem educados. Porque se eles não têm educação para lidar um com o outro. Então, muito delicado, são situações extremamente delicadas que nós temos que aprender a nos corrigir, aprender a conviver com certas situações que possam nos trazer benefício. Então, para prevenir a desgraça, deveria desposá-lo, a despeito da repugnância que ele causava? Ela procurava uma ocasião de descartar-se. E assim fez em começo da ligação, o que viria a fazer mais tarde.
Então ela estava sempre lidando com aquela relação, mas querendo se livrar do cara. Lidando, mas querendo se livrar do cara. Esperou uma oportunidade para agir com a rigidez que ela queria. Neste caso, a responsabilidade decorre de haver alimentado sentimentos dos quais não participava e que deram em resultado o suicídio do moço? Sim, exatamente. Kardec já faz a pergunta clara. Não tem como o espírito gastar muito tempo para responder. E a gente voltando aqui, essa tentativa de descartar um relacionamento acaba criando um negócio que chama-se jogo psicológico, que faz as pessoas ficarem mais aprisionadas ainda naquela situação. E aí precisa-se de educação, precisa-se de interiorizar valores. Mas então, essa responsabilidade deve ser proporcional à falta e não tão grande como se consciente e voluntariamente houvesse provocado o suicídio. É evidente. Então sempre tem o pró e o contra. Você tem aquela relação, você é relativamente culpado, mas tem uma culpa. Então você tem que reparar. E o suicídio de Luiz tem desculpa pelo desvario que lhe acarretou a obstinação de Victoria? Sim, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivo de covardia. Não deixa de ser também uma covardia, já que ela não me quer, eu me mato. É uma falta de racionalidade. Ela não me quer, vou encontrar outra pessoa, vou seguir os caminhos e vou procurar encontrar outra pessoa. Mas nós temos que entender também que nem todo mundo tem uma força de sentimentos para agir nesse momento com frieza, com tranquilidade suficiente para passar aquela etapa sem se ferir muito. Mas, pelo menos ele suicidou porque ele amava uma pessoa que não ia poder ter. É diferente fugir por qualquer outra covardia, embora não deixe de ser também uma atitude de pouca coragem de enfrentar a realidade da vida. Nós vamos respeitar São Luís, lógico. Quem sou eu para discordar de São Luís? Mas a gente está falando porque o que eu vou falar aqui, alguém vai estar ouvindo e eu tenho que dar uma opinião firme. Nós temos que ter força de vontade, força, coragem para não tomarmos essas ações. E para acabar com esses sentimentos de paixões mal resolvidas, tem um floral ótimo, chama Miosotis. Um floral de Minas que você toma, você desliga desses sentimentos. Tem também pegar uma folhinha de alfazema, basta uma folha, baixa no liquidificador, coa, toma, também vai desligar desses sentimentos estranhos que a gente carrega conosco. Embora tenha uns picos de crise para retrabalhar o sentimento dentro de nós, porque tudo em nossa vida tem que ser trabalhado racionalmente para que a gente eduque a nós mesmos, eduquemos o espírito que carregamos conosco, que na realidade é nós. Nós somos um espírito encarnado e nós temos que fazer com que esse espírito seja educado racionalmente enquanto estamos presos ao corpo. Ao espírito Luiz G, evocado mais tarde, foram feitas as seguintes perguntas. Que julgais da ação que praticastes? Victoria era uma ingrata, e eu fiz mal em suicidar-me por sua causa, pois ela não o merecia. Foi o que a gente acabou de dizer. Ele mesmo já chegou à conclusão que ele não deveria ter feito isso. Ela era uma pessoa muito ingrata. E eu estive hoje pensando aqui sobre algumas ingratidões e como as pessoas gostam de cultivar a ingratidão. Se você faz alguma coisa boa para alguém, essa pessoa tem coisa estranha que ela quer fazer, outra para te prejudicar. Então não vos amava? Não. A princípio iludia-se, mas a desavença que tivemos abriu-lhe os olhos e ela até se deu por feliz, achando um pretexto para se desembaraçar de mim. Ele, como espírito, já ganhou uma lucidez de entender o processo. E o vosso amor por ela era sincero? Paixão somente, creia, pois se o amor fosse puro, eu me teria poupado de lhe causar um desgosto. Então isso não é realmente amor, é uma paixão. E paixão são perigosas, porque você perde a razão. Então nesse caso ali, na questão anterior, quando fala que por amor tinha atenuantes, porque nesse momento que você está apaixonado, você perde um pouco da sua racionalidade. É como se você estivesse bêbado. Então você não tem aquele senso de discernimento. A pessoa toma atitudes que vêm a prejudicar uns aos outros.
e acaba prejudicando a si mesmo. E se acaso ela adivinhasse a vossa intenção, persistiria na sua recusa? Não sei. Penso mesmo que não, porque ela não é má, mas ainda assim não seria feliz, e melhor foi para ela que as coisas se passassem de tal forma. Ela não seria feliz porque ela não tinha tanta estima por ele, e normalmente as mulheres querem um príncipe encantado que adivinha até seus próprios pensamentos para que seja sempre agradada, coisa que não vai existir nunca. Em cada 1 milhão talvez tenha uma mulher que encontre um cara que tem essa afinidade mental com ela. Nós estamos na Terra, um planeta de prova e expiação. Lá de onde saímos, de onde fomos expulsos, talvez fossem assim. Mas por sermos ingratos, sermos rebeldes aos princípios estabelecidos pela lei divina de amor, de respeito e de solidariedade, viemos para cá, onde encontramos inúmeras barreiras para que a felicidade se estabeleça na nossa vida. Matendo-lhe a porta, tinhais já ideia de vos matar, caso se desse a recusa? Não. Então não pensava, porque também não contava com a sua obstinação. Foi somente à vista desta que perdi a razão. Na hora que ele viu que ela estava obstinada em recusar, ele perde a razão. E é por isso que nós temos que ter domínio muito grande sobre a nossa emoção. Temos que ter domínio muito grande sobre a forma com que pensamos, sobre a forma com que interagimos com a nossa atitude na vida. Parece que não deplorais o suicídio, senão pelo fato de que Vitorine o não merecer. E realmente o vosso único pesar? Neste momento, sim. Estou ainda perturbado. Afigura-se-me estar ainda à porta, enquanto também experimente outra sensação que não posso definir. Então, naquele primeiro momento, ele só acha que ele não merecia ter morrido por aquela mulher, e ele ainda se vivencia a situação como se ele estivesse ainda à porta, com um monte de sensações confusas em sua mente. No filme E a Vida Continua, nós vamos ver o rapaz que suicida. Aliás, ele é assassinado, ele nem suicidou, mas foi tido como suicida. Ele reencarna com uma série de distúrbios, principalmente muita raiva do pai, e a jovem que morre pelo processo natural, ela reencarna de uma forma bem eu sou, e vai à busca daquela pessoa amada, daquele ser que ela ama, e vai encontrá-lo realmente um dia. Então, a questão do magnetismo que liga as pessoas é uma coisa, conforme tem lá no Livro dos Espíritos, que ainda não podemos entender. Não tem como entender. Há uma atração mental muito forte para que a gente encontre alguém que nos feriu e alguém que nos ama, alguém com quem a gente vai ter grande afinidade. Não se preocupem, vocês jovens, tem um relacionamento, terminou? Siga em frente, vai ganhando maturidade, não se deixe ferir-se por sentimentos mal resolvidos, que em um dado momento vocês encontram alguém, naturalmente, que vai ser bom para vocês. Agora, que não seja no carnaval, que não seja numa festa muito bagunçada, mas que seja em locais agradáveis. Dizeis que tendes um desgosto, qual é? Fiz mal em abreviar a vida. Não deveria fazê-lo. Era preferível tudo suportar a morrer antes do tempo. Sou, portanto, infeliz. Sofro e é sempre ela que me faz sofrer, a ingrata. Parece-me estar sempre à sua porta, mas não valemos nem pensemos mais nisso, que me incomoda muito. Adeus. Então não falemos nem pensemos mais nisso, porque me incomoda muito, ele não quer nem falar mais nela, quer esquecer. E aí é um trabalho de reeducação mental que ele terá que fazer, e certamente terá que ter espíritos para ajudá-lo nesse processo de reeducação mental. E tem uma frase interessante do Yvigene, que ele diz assim: cada um tem o seu momento de passar por certas experiências, e essas experiências são inerentes à necessidade daquele espírito. Então, uns passam experiências traindo, outros passam experiências sendo traído. Ambos tinham necessidade de passar por aquela experiência. E a forma de lidar com aquela experiência é o que os faria crescer. Ou que os farão crescer. Então,
Lembre-se, as experiências são necessárias. A reação madura, consciente e responsável é que vai fazer a diferença. Nota. Por isso se vê ainda uma nova confirmação da justiça que preside às distribuições das penas, conforme o grau de responsabilidade dos culpados. É a moça, neste caso, que cabe maior responsabilidade, por haver entretido em Luiz, por brincadeira, um amor que não sentia. Então foi cativando, foi criando todo aquele jogo de sedução, ele foi gostando daquela situação, ficou apaixonado, criando uma série de expectativas e acaba num momento infeliz, tomando uma atitude extrema. Quanto ao moço, este já é de sobejo punido pelo sofrimento que lhe perdura, mas a sua pena é leve, porquanto apenas cedeu a um movimento irrefletido em momento de exaltação, que não há fria premeditação dos suicidas que buscam subtrair-se às provações da vida. Então ele tomou uma atitude extrema, ele estava com a faca, se ele era sapateiro, ele devia ter uma faca bem afiada, e aí suicida-se. Passa-se, então, a uma condição de infelicidade, de sofrimento no mundo espiritual, mas ele precisa rever-se, refazer-se, prestar bem atenção nas atitudes que ele toma, na como que ele age, para que ele não venha cometer o mesmo erro no passado. E muito provavelmente ela vai encontrar alguém, aí é dedução minha, ela vai encontrar alguém, e a Vitorine vai casar com esse alguém, e vai receber como filho Luiz Sapateiro. Dá a ele a oportunidade de viver. Agora, se a espiritualidade achar que ele não faz por merecer uma aprovação de conviver com ela como filho, vem como primo, como filho de um amigo, ou seja, convivendo perto, mas com distância segura. E assim a gente vai caminhando, vida após vida, até que a gente se eduque e aprenda a se amar incondicionalmente. Como no livro Episódios na Vida do Tibério, lá no final ele fala. E assim a gente vai passando de encarnação em encarnação, passando por sofrimentos, encontrando-nos com os atritos e conflitos que carregamos conosco, até que um dia aprendamos a conviver como irmãos no sentimento do amor universal. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe para que saibamos vencer nossas paixões, nossas tendências e tenhamos coragem de enfrentar a nós mesmos, de procurarmos seguir, amando e servindo sempre a causa do Pai.